Bom dia! Está na hora de termos 5 minutos com Deus e que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja sobre a sua vida, sua casa, sua família e que essa mesma paz seja o árbitro do Senhor no seu coração para a realização dos seus sonhos, planos e projetos. Amém? Hoje eu quero falar com você sobre a diferença de ir sozinho ou de ser levado. Nas duas condições, a gente vai poder entender quando Deus está ou Deus não está no processo. E para isso, no livro de Gênesis, no capítulo 19, nós vamos ver um momento em que os anjos estão ali para poder livrar Ló e a sua família da condenação que vem sobre Sodoma e Gomorra. E no versículo 16 e 17, a gente vai ver que eles pegam Ló pela mão, a esposa dele, as filhas dele e arrastam ele para fora da cidade. E fala com eles assim, olha, foge para salvar a sua vida. Vão para a planície, some daqui, né? O que eles querem dizer assim, ó, corre, vá correndo, porque aqui, né, o tempo ia fechar. E nós aprendemos aqui duas coisas. Primeiro, que há pessoas que gostam de caminhar sozinhas. Elas gostam de ter suas próprias decisões. Elas querem saber, elas querem definir quando vão, quando ficam, como fazem, como não fazem. Elas querem ter o poder da decisão nas suas mãos. Então, elas vão andar de acordo com a sua capacidade. Se elas têm condição financeira, elas sabem até onde ir. Se elas não têm, elas sabem que não vão muito distante, ou em sua saúde, ou em seus relacionamentos. Ela centraliza tudo na mão dela. Então, ela caminha sozinha pela sua própria força, pela força do seu braço. Outras pessoas entendem o propósito de Deus na vida delas. Então, essas pessoas, elas já caminham sozinhas, não sozinhas com suas próprias decisões, mas elas já têm tanto a direção de Deus que elas conseguem caminhar, ver o que Deus quer para elas e andar naquela direção. Nós temos muitas pessoas que são exitosas porque Deus diz para ela vai, fica, ela fica. Isso aconteceu com Davi. Davi, ele andava, simplesmente ele não precisava, ele não tinha mentores. Ele não precisava de pessoas que ficassem dando para ele, dizendo o que faz e o que não faz. Porque a primeira direção que ele tinha, ele buscava em Deus. Ele sabia, então quando ele fazia alguma coisa, Deus queria mandar algum recado para ele, Deus usava os profetas. Ele tinha os conselheiros, tinha aquela coisa toda. Mas a conexão dele direta era com Deus. Então ele não perguntava aos conselheiros se ele devia ou não devia lutar ou guerrear, mas ele perguntava direto a Deus. Então ele não precisava, ele era um homem que andava sozinho, debaixo da direção de Deus. Então você pode ser sozinho, andando pela sua cabeça ou andando pela direção de Deus. E outras pessoas são levadas, né? Algumas pessoas, elas não têm discernimento, então essas pessoas, elas são levadas pela multidão. A gente consegue ver muito hoje as pessoas que não têm nenhum tipo elas não têm uma firmeza. Mas se os influencers, se os artistas, eles vão para um lado, esse povo vai na moda, vai nas palavras, vai pela forma de pensar. Daqui a pouco a opinião deles e a opinião do outro, por quê? Porque eles não têm uma base sólida. Então são pessoas que são facilmente levadas para o lugar que eles querem levá-las. E outras pessoas já entendem o plano e o propósito de Deus, então eles se permitem ser conduzidos por Deus. Aqui nós vemos que Ló, ele e a esposa e as filhas foram levados pelos anjos para o lado de fora. E aqui a gente vai ver esse segundo exemplo muito claro, porque eles foram todos quatro levados, mas no momento que ficaram sozinhos, a mulher de Ló, ela não conseguiu entender o propósito, ela olhou para trás. Ou seja, ela não conseguiu entender que ela deveria continuar naquele lugar que ela começou, mas ela olha para trás. Então ela não era daquele tipo de pessoa que ela não conseguiu caminhar no que Deus tinha para ela e acabou resultando em morte. O que eu quero trazer para você nessa mensagem de hoje? A importância que há em estarmos com os nossos olhos em Cristo, para nós sabermos andar. Quando alguém quiser nos conduzir, nós temos o discernimento de que aquela condução vem da parte de Deus. Porque se ela não vier, a gente não vai. O que foi que Moisés falou para o Senhor? Falou assim, olha, se o Senhor não for comigo, então não me faça sair deste lugar, eu não vou. Por quê? Porque ele entendia que com Cristo, com Deus, ele estaria seguro na caminhada e na jornada dele. E é isso que eu gostaria de deixar para você. Para que você busque em Deus uma direção, busque no Senhor uma direção para a sua vida. Olha,
Quando Cristo morreu, ele nos permitiu agora chegar direto ao Pai e orar direto ao Pai em nome do Filho. Então você tem a opção de chegar direto no Senhor. Faça isso. Busque no Senhor a direção da sua vida, para que você possa caminhar com passos firmes. Ainda que ninguém queira ir, você sabe que você vai sozinho, mas você vai na certeza de que Deus está te levando, que Deus já tem uma condução para você. Você não precisa de pessoas para poder ir com você. E se pessoas forem caminhar com você, que te levem para o lugar que o Senhor já tem preparado, que é lugar de vitória. Amém? Eu gostaria que você curtisse, comentasse, compartilhasse, se inscrevesse no canal e ativasse o sininho para receber mais mensagens como essa. E que Deus te abençoe, que Deus sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.